Pega aí o seu lápis e papel, porque só precisa disso, uma borrachinha também, vai. E vamos começando aqui a base do nosso personagem. Primeiro, você vai fazer um círculo aí na sua folha, não precisa ser um círculo perfeitinho, certinho. Se quiser, pode pegar aí alguma coisa circular para te ajudar a fazer esse círculo. Ou só faz uma bola aí, boa. Só tem que ser um círculo. E aí você vai dividir esse círculo com uma cruz, faz aí um traço de pé, de lá de cima até lá embaixo no seu círculo, atravessando ele no meio. E também um traço deitado, vai formar a cruz, né? Que a cruz tem um traço deitado e um de pé. E depois, além disso, você vai fazer também um traço na base do círculo, que vai ser o nariz do personagem. Continuando aqui, tá vendo esse espaço que ficou aqui? Esse espaço aqui que eu marquei em vermelho? Você faz mais um traço horizontal um pouco acima do meio desse espaço aqui que eu te mostrei. Nesse lugarzinho aqui que eu fiz mesmo. E aí o espaço que ficar, esse aqui que eu tô marcando em vermelho de novo, porque é tudo explicadinho aqui, né? Aqui o cara é outro nível. Então esse espaço que ficou aqui, você replica pra baixo e faz uma marquinha. Ali vai ser o queixo do seu personagem. Mano, tá tudo na medidinha, velho. Não tem como você errar. Agora você aprende. O próximo passo, a gente vai fazer os lados do rosto do nosso personagem. Vai formar o rosto dele, né? Então, a partir dos lados do nosso círculo, a gente vai começar a puxar, assim, o traço um pouquinho deitadinho, inclinadinho pra dentro. E depois que passar ali daquele traço da base do círculo, você inclina ele mais pra encontrar com a marquinha do queixo. Mano, é muito simples. Faz aqui no lado esquerdo, depois faz a mesma coisa no lado direito, faz espelhado. Se você tem problema em fazer espelhado, compra um espelho. Não, zoeira. Acontece mesmo de ter problema de fazer igual dos dois lados, mas você treinando bem, você consegue. Tem que repetir essa base pra você aprender várias vezes e aí você se acostuma e fica bonzão mesmo. E aí, manito, a gente vai fazer o nariz do nosso personagem aqui nesse traço da base. O nariz é bem simplesinho e logo abaixo a gente faz a boca, que também é bem simplesinha, é mais simples ainda. Não sei porque os caras de anime, mano, faz tanto esforço pra fazer os olhos e o nariz e a boca é só um traço, mano. Quem que inventou isso, velho? Mas ainda bem, ajuda nós porque fica fácil de fazer, né? Bom, abaixo desse traço aqui, você vai fazer mais um traço e vai formar essa faixa. Tá vendo essa faixa aí? Formou uma faixa, não formou? Então, dentro dessa faixa é onde a gente vai fazer os olhos do nosso personagem. Então você já pode apagar o traço de cima para não se confundir. Obrigado pelos seus serviços, traço de cima, seguimos daqui. Dentro da faixa você vai fazer retângulos, começando aí pelo lado de fora do retângulo. Então faz ali na esquerda, depois faz ali na direita, desse jeito que eu fiz, e depois você faz o lado de dentro, e aí fica assim, dois retângulos, um na esquerda e na direita, e um quadrado no meio, que é para dar um espaço entre os olhos e ficar bem proporcional. Senão seu carinha fica todo vesgão, e aí fica nada a ver, fica ruim. E aí, manito, dentro desses retângulos é onde a gente vai colocar os olhos dos nossos personagens. Senão, pra que a gente teria feito o retângulo? Ia ficar só um retângulo, né? É aí dentro que a gente vai desenhar os olhos dele. Primeiro você começa com os cílios superiores, que é os cílios de cima. Pra quem não sabe o que é superior, superior é de cima. Então esses cílios vão ser mais grossos, então você pode carcar o lápis aí. Não, mentira, não carca o lápis não, porque se você errar fica difícil de apagar. Faz aí um cílio mais grosso na parte de cima dos dois lados. E depois a gente vai fazer a íris do nosso personagem. Pra quem não sabe, íris é a parte colorida do nosso olho. Colorida que eu digo é que tem cor. Geralmente as pessoas têm cor, eu não tenho cor, o meu é totalmente preto, mas tá valendo, você entendeu. E depois que faz a íris, você faz aí os cílios inferiores, que vai ser um tracinho mais fino. Quem não sabe que é inferior é a parte de baixo. E aí vai ter formado os olhos do seu personagem bem certinho. E a gente vai fazer mais uns traços em volta dos olhos, aí é fogo falar os olhos. Corrigindo, a gente vai fazer mais uns traços em volta dos olhos, que fazem parte aí do nosso personagem. Aqui acima dos olhos dele, também na partezinha de baixo, e ali no meio tem um tracinho também, que é tipo que esse osso do nariz que sobe até lá em cima, que eu não sei o nome. E aí já aproveitando, você já liga a sobrancelha do personagem ali na parte de cima, tipo um dedo acima mais ou menos. Mano, a sobrancelha também é bem simples de fazer, não tem segredo nenhum. Se você não consegue fazer é porque você é burro. Mentira, galera, ninguém é burro. Todo mundo tem dúvidas. Se você tem alguma dúvida até aqui nesse momento, deixa aqui embaixo nos comentários que eu te ajudo pelos comentários também, beleza? E agora a gente vai partir pra fazer as orelhas do nosso personagem, que vai ter tipo que um segredinho aí pra você achar o tamanho certo da orelha, pra ele não ficar dumbão e nem ficar com uma orelhinha pequenininha. Então o tamanho é o seguinte, a orelha vai começar ali na reta do nariz do seu personagem e a parte de cima da orelha vai ficar na reta do topo dos olhos. O topo dos olhos é a parte de cima do olho. Então esse é o tamanho da orelha. E aí você faz tipo que uma forma em C, letra C, só que meio esticadinha assim, e vai formar o formato da sua orelha certinha, sem segredo nenhum também. É bem simples de fazer, é só você treinar também que você fica bom. E depois
Na parte de dentro da orelha vem todo o labirinto da orelha, que é aqueles traços que a gente tem aqui dentro. E mano, sinceramente, velho, pode fazer qualquer traço aí dentro que já serve. Ninguém vai reparar nisso. Eu acho que ninguém repara nisso. Se você repara, você é psicopata. Mas aproveitando esse momento que eu tô fazendo essa parte da orelha aí, manito, se você não é inscrito no canal, desce aqui embaixo, se inscreve que você me ajuda demais com isso, beleza? Eu trago conteúdo gratuito aqui pra você, então no mínimo você tem que se inscrever pra me ajudar, né? Um likezinho também ajuda. E bom, continuando aqui, lembra esse espaço aqui que você replicou aquela vez, que eu marquei de vermelho e tal? Então, tem um espaço desse embaixo, tem um espaço desse no meio, você vai fazer mais um espaço desse pra cima, a partir dos olhos dele aqui, onde eu marquei de vermelho. Você vai marcar um traço aí, é onde vai ser a testa do nosso personagem, é daí que sai o cabelo dele. Então é a partir daí, basicamente, que você puxa a franja do seu personagem. E isso se ele não for calvo. Mas se ele usa minoxidil, no mínimo ele vai ter franja aí, que no meu caso aqui, o meu personagem tem muito cabelo, então a testa dele não fica exposta, não fica aparecendo. Então eu só basicamente puxei várias mechas de franja dele, cobrindo a toda a testa dele, não dá pra ver nada de testa, cobrindo ali até chegar na parte de cima dos olhos dele. Ah, o cabelo é difícil, mano, não é nada difícil não, sabe o círculo que a gente fez lá no começo, aquele círculozinho? Então, esse aí mesmo, você vai rodear esse círculo com o cabelo do seu personagem, simples, só isso, mano, você só vai rodear o círculo com o cabelo, e aí já vai ficar na proporção certa e vai ficar um cabelo bom. E aí você faz mechas de cabelo em volta do círculo, tipo Meliodas, tipo o Ban, tipo o Itadori, tipo o Gojo, sei lá, várias pessoas têm mechas em volta do cabelo, mas no meu caso, o meu personagem aqui, ele não vai ter várias mechinhas de cabelo na parte de cima, o dele vai ser liso. Então você pode fazer mechas ou pode fazer liso igual o meu. E aí você já pode também apagar o círculo inicial. Obrigado pelo seu serviço, círculo, seguimos aqui. A gente não precisa mais dele, beleza? Vamos desenhar corpo masculino passo a passo. Então bora começar o nosso desenho. Primeira coisa que você tem que fazer aí na sua folha é uma cabeça. Manito, não se preocupe em fazer uma cabeça bonita, bem feita e tal. Só faz uma cabeça aí, mas faz uma cabeça simples aí. E tenha atenção porque essa cabeça aí vai ser usada como medida pro resto do corpo. Então já fica avisado, hein? Então você faz aí a sua cabeça e verifica o tamanho que ficou ela. Você vê que eu coloquei o dedão do lado, coloquei a ponta da lapiseira. Você pode usar qualquer medida que você quiser. Porque essa cabeça vai ser usada como medida para fazer todo o restante do corpo. E aí vai ser o seguinte, você faz um pescocinho ali embaixo, só um pedacinho do pescoço, e aí a gente vai começar com as nossas medidas. Você vai puxar aí uma linha vertical do centro da cabeça até lá embaixo, lá embaixão. Pode fazer bem grande aí, porque se passar do tamanho que precisar, pelo menos não falta, então pode fazer bem grande. Lembrando que isso aqui não é a coluna do personagem, é só o centro do corpo dele, beleza? E aí, manito, a gente vai fazer a linha dos ombros, que vai ser um traço horizontal, traço deitado aqui abaixo do pescoço, e basicamente vai ter quase uma cabeça de tamanho para a esquerda e uma para a direita, quase uma cabeça de tamanho. Às vezes colocar uma cabeça inteira de tamanho para o ombro, às vezes pode ficar muito grande, pode ficar muito largo. Dependendo do personagem não fica legal, tem personagem que tem sim. E aí agora a gente vai começar as medidas pro tronco do personagem, vai ser o seguinte, a partir aqui do traço dos ombros, você vai descer 3 cabeças de tamanho. Então pega lá o tamanho da cabeça que você fez e desce 3 cabeças de tamanho para baixo, fazendo as marquinhas aí desse jeito que eu fiz. E aí você vai fazer o seguinte, quando você terminou de marcar lá embaixo, você vai pegar e vai fazer um retângulo para representar o tronco do seu personagem. Então esse retângulo começa lá em cima no traço dos ombros e vai descer até lá embaixo dessa forma que eu fiz aqui. Isso aí é só para dar uma base pra gente, no final você vai poder apagar ela, beleza? E aí, manito, você vai dividir no meio esse retângulo aí, e aqui no meio é onde você vai começar a fazer essa forma que vai representar tipo que o tórax do seu personagem, que vai de lá do pescoço até o meio do nosso retângulo. Perceba que ele liga naqueles 2 pontinhos do ombro ali que a gente fez e vai ficar assim, maior na parte de cima e um pouquinho menor na parte de baixo. E depois, ali no último espacinho, você faz outro formato desse, só que um pouco menor, que ele vai ser menor em cima e maior embaixo, para representar o quadril do personagem. Então a gente vai ter essas duas formas aí e assim a gente consegue formar a parte do corpo, a parte aqui do tronco do nosso personagem. Eu fiz aqui com caneta para destacar, para você enxergar melhor, mas você pode fazer no lápis normal mesmo. Então com essas duas formas aí, a gente já consegue ligar uma forma na outra, até chegar lá em cima, fazendo o tronco do personagem. Primeira parte tá feita, bora para a próxima. Agora a gente segue para a parte dos braços do personagem. Vai ser o seguinte, você vai puxar uma cabeça e meia de tamanho a partir do ponto dos ombros ali. Então é uma cabeça e meia de tamanho. Então puxa aí para baixo dos dois lados e faz um pontinho de articulação para o cotovelo. Esses pontinhos que eu tô fazendo são pontos de articulação, onde nosso corpo mexe. E aí a partir desse pontinho do cotovelo, você puxa mais uma cabeça e meia de tamanho e faz um ponto de articulação para o punho. Então a partir do cotovelo, mais uma cabeça e meia de
de tamanho. Isso dos dois lados, né? Porque o nosso personagem aqui vai ter duas mãos. A não ser que você esteja fazendo chunks aí. E agora com a base do braço pronto, a gente vai dar forma para os braços do personagem. Então a gente vai fazer o seguinte, você faz círculos em volta dos pontos de articulações, que tem no ombro, no cotovelo e no punho. Então, no ombro, um círculo maiorzão, no cotovelo, um círculo médio e no punho, um círculo pequeno. Beleza, fazendo esses 3 círculos aí em cada braço, a gente vai poder seguir, que vai ser o seguinte, é só você pegar e ligar as laterais dos círculos uma na outra, que assim a gente vai estar formando os braços do personagem. Simples assim, manito, bem fácil. Mas seguindo aqui, para a parte da perna, primeiro você faz esse traço horizontal aqui no bloco do quadril do personagem, aqui na parte de baixo do bloco do quadril, que é o ponto de articulação das pernas, é onde move as pernas dele. E aí a partir desses pontos de articulação aí, de resto vai ser muito parecido com os braços, só que com as medidas diferentes. Então você vai puxar a partir do pontinho ali 2 cabeças de tamanho nos dois lados para fazer as 2 pernas dele, e aí você faz mais um pontinho de articulação representando os joelhos. E aí depois de fazer esses 2 pontinhos de articulação, você faz mais 2 cabeças de tamanho a partir do joelho para baixo. E faz lá no finalzinho mais um ponto de articulação pro tornozelo do personagem, que é onde a gente mexe o pezinho dele. E aí tendo isso, a gente vai fazer a mesma coisa que fez pro braço, a gente vai fazer os círculos, que é para dar volume na perna do personagem. Basicamente faz um círculo um pouco maior pros joelhos dele, e um círculo um pouquinho menor para a parte do tornozelo. E aí depois disso é só você ligar as laterais desse círculo do mesmo jeito que a gente fez para os braços para fazer o formato das pernas. O pé pode deixar bem simples ali que depois você estuda melhor. E lembrando que isso aqui não são músculos, é só uma base para você fazer o corpo do seu personagem, beleza? Não estamos definindo os músculos, que é uma coisa diferente. Você vai precisar apenas de um retângulo para aprender a desenhar olhos de anime. Bora lá que eu te ensino. Primeiro você já começa desenhando o seu retângulo, que é uma forma simples aí, que tem a altura menor do que a largura. E aí no meio desse canto do retângulo aqui, você vai puxar um traço nesse formato que eu fiz, na parte de cima do seu retângulo, para representar os cílios superiores do nosso olho. Perceba que ele tem tipo que uma forma em V ali na esquerda. No próximo passo, você vai descer um traço até lá embaixo, aqui na parte direita do retângulo, e vai engrossar aquele cantinho da direita ali em cima. Pode engrossar aí que vai ser um detalhe bem legal, vai dar um ar melhor para o seu desenho. E aí você só faz um traço na parte de baixo assim, para fechar o formato do olho. Agora na parte de dentro, você vai fazer uma forma ovalada desse jeito, para ser a parte colorida do olho, a íris do olho. Faz ali uma bolinha definindo a iluminação da íris, que é muito importante para o nosso desenho. Faz essa iluminação que vai ser um diferencial grande. E por dentro da íris você vai fazer mais uma forma ovalada, mas essa você vai preencher de preto por completo, porque vai ser a pupila do olho e ela é bem escura mesmo. E lembra que você não pode preencher a iluminação fica branquinha mesmo, sem preenchimento. E aí você só adiciona preenchimento com um degradê aí dentro da parte da íris. Pode ser preto e branco ou colorido mesmo, você quem sabe. E aí é só você reforçar os traços do seu desenho que vai ficar bem da hora, beleza? Bom, caso queira um olho mais arredondado, você deve fazer um quadrado ao invés de um retângulo. Repetir os mesmos processos que fizemos ali no outro olho. Dessa vez, eu fiz aqui cílios mais grossos e troquei a posição da luz na íris. Mas de resto, todo o processo vai ser o mesmo que eu ensinei. Só que dessa vez vai ficar um pouco mais arredondado o olho do seu personagem. E agora, como encaixar os olhos em um personagem de anime? Bom, contando que você já saiba o esboço da cabeça, que eu já ensinei, o olho vai ficar dentro dessa faixa aqui. Então você faz a faixa com a altura dos olhos do seu personagem, e aí você divide essa faixa com 2 retângulos. Repara que no meio tem um espaçamento entre eles, esse espaçamento aí é bem importante para os olhos não ficar grudados. Então agora é só você fazer os olhos da forma que eu te ensinei. Faz aí os cílios de cima, a parte lateral, o traço de baixo. E depois você faz aí na parte de dentro a íris arredondada, assim com formato mais ovalado.
a iluminaçãozinha, que é bem importante, e a pupila toda preenchida. Claro que você não pode esquecer das sobrancelhas acima, que é uma coisa que não pode faltar. E manito, é só você treinar bastante e treinar com paciência que você vai conseguir ir melhorando aos poucos, beleza? Primeiro eu vou te passar uma técnica fácil para você desenhar sua primeira mão e depois eu vou te mostrar na prática como desenhar mãos dos seus personagens preferidos em qualquer posição. De início você faz um quadrado que vai representar aí a palma da mão e logo acima você faz mais um quadrado do mesmo tamanho para representar os 4 dedos de cima. O único diferentão vai ser o dedão, que você vai fazer o seguinte: aqui do lado você faz uma forma oval saindo para fora do quadrado. E em seguida, já pode fazer a parte de cima do dedão numa forma simples assim. Não fica preocupado ainda com o formato, entenda primeiro a base. Então faz forma simples desse jeito mesmo. E depois você vai fazer 2 cortes no quadrado de cima, um menor no lado esquerdo e um maior no lado direito. Assim a gente já vai definir a altura de cada dedo. Depois, para separar cada dedo, você pode fazer 4 palitinhos aí desse jeito, com quase a mesma distância entre eles, e também fazer círculos aí na base do quadrado, representando a base dos dedos. E aí é só engrossar esses palitos que os dedos vão estar formados. Quanto à palma da mão, basicamente ela já vai estar formada pelo quadrado ali, é só você arredondar as pontas dele e fazer o pulso. E como eu disse, não se preocupe com a estética ainda, mas sim em aprender a base do desenho. Agora eu vou dar 3 exemplos práticos desenhando personagens e vou te mostrar como você vai fazer quando você for desenhar o seu personagem aí. Então, usando aqui primeiro o Eren como exemplo, já sabemos que a mão vai ser formada por 2 quadrados, assim como a gente acabou de ver. Então você imagina a mão do seu personagem dividida em quadrados e desenha eles aqui no papel. E depois faz o dedão fora do quadrado. Assim você já tem a base da mão. Então só vai precisar dividir os dedos da forma que estiver vendo. E aí você dá uma apagada nesse esboço e refina seus traços, colocando mais detalhes. Seguindo agora para um exemplo do Luffy, eu identifiquei aqui os quadrados na mão dele e também dos dedos. Fiz eles aqui na minha folha, o dedão no caso não vai aparecer. Então eu dividi os dedos dentro desse quadrado de cima, daquela mesma forma que a gente fez. Assim a base já está pronta, é bem simples e é só você dar uma apagadinha aí um pouco e refinar os traços também. É importante que você treine bastante a base, porque não é de primeira que se aprende, beleza? Bom, agora no exemplo mais difícil eu vou fazer aqui essa mão do Eren. Eu identifiquei o quadrado da palma, depois a parte de cima o quadrado da forma dos dedos, que não vai ser bem um quadrado, ele vai estar meio que nesse formato aí. E depois você separa o dedão daquela mesma forma que eu te mostrei no começo do vídeo. E aí você só divide os dedos no quadrado de cima, 4 dedos ali na parte de cima. E nossa base já vai estar pronta. Mano, é muito simples isso. É só você treinar bem. Agora você deixa bem fraquinho com a borracha e volta refazendo esses traços por cima, só que com mais detalhes. Manito, treina bastante essa base e faça primeiro mãos mais fáceis antes de ir para desenhos de mãos com posições mais difíceis, beleza? Para desenhar bem leva tempo e bastante prática, então tenha paciência.